Olá, tudo bom? Bem-vindo, bem-vinda à nossa conversa historiada, né? Então, uma proposta, né, de um programa semanal que tem como objetivo, né, a cada semana trazer um tema da historiografia, né, de forma leve para todos os públicos, né, que é como nós temos recebido bastante retorno das pessoas que têm assistido, estudantes de história, profissionais de história, gente que tem um interesse pela história, né? E aí, hoje, nós trazemos para o debate, né, o nosso tema de hoje é justamente o período das ocupações holandesas, que vai de 1624, desde a invasão à Bahia, até 1654, que é quando são expulsos, né, da capitania de Pernambuco. E para debater conosco, hoje nós trazemos o professor doutor Bruno Miranda, que é professor, mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor pela Universidade de Leiden, nos Países Baixos, e atualmente é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Professor Bruno Miranda, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Henrique. Boa noite, pessoal. É a primeira experiência que eu estou fazendo com a live. Mas eu queria agradecer de antemão o convite. A sua iniciativa é muito importante, principalmente nesse contexto atual em que a história vem sendo reescrita, e às vezes não por acadêmicos, nem professores de história. Então é importante que a gente ocupe esse espaço, né, para sair um pouco da sala de aula e levar os nossos conhecimentos para fora da sala de aula e proporcionar que isso seja acessível para todos. A grande vantagem da internet é essa possibilidade de ficar mais acessível para o público, né? Então, eu queria te agradecer pelo convite e por essa iniciativa, porque eu sei o quão trabalhoso é fazer um canal, mobilizar recursos, tempo. E é isso, vamos começar a conversar. Pois bem, Bruno, eu que realmente agradeço a sua participação, né? Desde antemão, quero dizer que eu admiro bastante, né, a sua produção, que você tem feito suas pesquisas desde o meu tempo de graduação, né? Então é o seguinte, a primeira questão que eu queria colocar para você era justamente o seguinte, né? Frequentemente, quando se aborda esse período, né, das invasões neerlandesas, né, como eu falei, na Bahia, 1624, em diante, o período de ocupação a partir da capitania de Pernambuco, que acabaram dominando todo o Nordeste, há um enfoque no interesse pela produção do açúcar, pela economia açucareira. Mas nós sabemos que é um cenário muito mais amplo, é aquilo que o Evaldo Cabral de Mello, que é um diplomata, mas escreve bastante sobre história, né? Ele traz lá no Lenda Restaurada, em uma obra muito importante, um cenário realmente muito mais amplo. Então, que cenário é esse das invasões? Bom, eu diria que é compreensível que a presença neerlandesa, ou holandesa, como a gente normalmente diz por aqui, né, depois eu vou explicar um porquê, tenha sido usualmente vinculada ao comércio de açúcar. Né? Afinal de contas, são nas refinarias dos Países Baixos, as refinarias adquiriam, refinavam e redistribuíam boa parte do açúcar produzido no Brasil, né, pelas capitanias, sobretudo nas capitanias do Norte, mas, de fato, eu concordo que é um cenário muito mais complexo e precisa ser colocado num contexto muito mais amplo, além da produção do açúcar, mas ser colocado dentro de um contexto de conflitos na Europa, sobretudo a chamada Guerra dos 80 Anos, né, pouquíssimo estudada aqui no Brasil, pouquíssimo conhecida, e também colocada dentro da perspectiva das relações comerciais entre a Europa do Norte, né, setentrional, Portugal, e o Brasil em décadas que antecederam as invasões neerlandesas. Eu vou tentar, isso é difícil, né? Como historiador, a gente tende a ter aquela síndrome de Adão, de recuar muito no passado para explicar as coisas um pouco mais na frente. Vou tentar fazer uma breve retrospectiva dessas relações comerciais, políticas e diplomáticas para tentar entender a relação entre Países Baixos, o Brasil, para além do comércio do açúcar. E aí, para isso, a gente primeiro tem que pensar sobre a situação e a formação da República das Províncias Unidas no século XVI. Quando a gente fala de Holanda, né, na verdade a gente está querendo se referir, dizer Países Baixos, hoje Reino dos Países Baixos. No século XVI,
a Holanda era uma das províncias dos chamados Países Baixos. Elas integravam os domínios do Sacro Império Romano Germânico, dominado, por sua vez, pela Casa de Habsburgo. Os Habsburgos foram, em temporalidades distintas, tá? Soberanos da Espanha, dos Países Baixos, da Borgonha, dos reinos de Nápoles, Sicília, Sardenha, da Boêmia, da Hungria, da Croácia, do Ducado de Milão e de Portugal, além das possessões coloniais de Espanha e Portugal. Então, era um império, né, gigantesco, onde o sol nunca se punha. Mas vamos lá tentar se concentrar para Países Baixos e depois Portugal, para poder entender e explicar o vínculo com o Brasil. No século XVI, a Holanda era uma das províncias que integravam o mencionado Império Habsburgo, né? E cada uma dessas províncias dos Países Baixos, elas tinham suas próprias tradições políticas e características econômicas. Em comum, pelo menos em parte delas, existia o idioma, né, os negócios que faziam, e claro, faziam parte do Império Habsburgo. Carlos V, né, que era o cabeça do Império Habsburgo durante o século XVI, que é o período que a gente recua um pouco para poder entender os Países Baixos, assim como os antecessores dele, ele vinha tentando controlar melhor essas províncias da qual a Holanda fazia parte, né, e promover reformas do poder nessa região. Ele tinha um objetivo, uma unificação política administrativa dessa região, era uma reforma para modernizar, né, e que ele ia conseguir somente artificialmente na pragmática sanção de 1549. Essas províncias, elas se relacionavam com o imperador através de um conselho, de um parlamento, chamados Estados Gerais, que foi um conselho criado no século XV, com representantes das províncias dos Países Baixos, da qual estava envolvido, tinha no meio a Holanda. Tá? A formação dos Estados Gerais já era fruto de aspirações centralizadoras dos antecessores de Carlos V. Só que os Estados Gerais não defendiam apenas o privilégio de decretar a taxação de impostos juntamente com o imperador, mas eles também defendiam o direito de cobrar e administrar esses recursos. As tentativas de Carlos V para estabelecer impostos permanentes nunca deram certo devido à desconfiança dos Estados Gerais, que temiam perder a sua participação e se deparar com um imperador financeiramente independente e aí, portanto, conseguir finalmente uma centralização. Mas a confusão começou a ficar pesada naquela região, tá? Isso é para explicar também o contexto da Guerra dos 80 anos, quando foi estabelecido um imposto de 10% sobre a venda de imóveis, né? E outro ponto problemático que influenciou na rebelião das províncias e o Império, né, Habsburgo, foi a reestruturação da organização religiosa. O imperador ele queria fazer coincidir assim, os limites religiosos com os estados e reforçar o entrelaçamento entre igreja e estado, né? Ele queria ter maior controle do estado sobre a nomeação de bispos e abades, né, e maior controle das finanças da igreja. O descontentamento, né, isso causou descontentamento, né, de nobres das províncias, até porque as abadias e os bispados contavam com consideráveis rendas, além de um importante papel político em várias províncias. Então, essa confusão político-administrativa do período de governo de Carlos V foi passada para o seu filho Filipe II. Tá? Ele abdicou por uma série de razões, mas sobretudo porque ele já vinha em anos lutando nesse vasto território, nesse vasto império, estava cansado, doente, passou a bola para Filipe II. Só que, ao contrário do pai, Carlos V, Filipe II ele não tinha uma vinculação muito forte com as províncias. E eu falo isso porque Carlos V ele nasceu em Flandres, na atual cidade de Gante, e residiu muito tempo nas províncias do norte. E foi influenciado pela cultura dos Países Baixos. Ele falava, e aí cabe fazer uma observação geográfica, tá? Quando a gente fala de Países Baixos, a gente está falando do atual reino dos Países Baixos e a gente está falando da atual Bélgica, mais ou menos, grosseiramente, tá? E Flandres é uma das áreas, das regiões da atual Bélgica, tá? Então, Carlos V, ele tinha uma identificação com esse território, ele nasceu lá, ele falava Flamengo, ele falava francês, que também se falava francês numa outra parte das províncias, nas partes austrais. E Filipe II não, Filipe II era um estranho nos Países Baixos. Ele nasceu em Castela, viveu boa parte dele na Península Ibérica, né, passou alguns anos nos Países Baixos, e lá ele começou a sentir aquilo que o pai dele tinha passado, os problemas de manutenção da autoridade imperial. Mas ele também tinha, como pai,
um projeto centralizador. E ele impôs muita pressão fiscal e também religiosa, um outro componente, tá, para enfrentar, sobretudo, a reforma protestante, que é desse período. Isso é um período extremamente complicado. E o protestantismo penetrou nas províncias dos países. Então, Filipe II, né, se o pai dele pavimentou o caminho da centralização dessas províncias, Filipe II quis afunilar o processo, né, mas ele pegou um ambiente com resistência dos nobres, tá, perseguição religiosa, porque o protestantismo também se radicalizou, houve muita invasão à Igreja Católica. Era um período de fome, né, com a guerra entre os reinos da Marca, que impossibilitava a importação de grãos no norte, isso afetava a Europa como um todo, depressão econômica da indústria têxtil de Flandres, do Brabante, essa tentativa de taxação dele, e ele também tinha criado uma burocracia, uma nobreza de toga para exatamente pavimentar, vamos dizer assim, o corpo burocrático no processo de centralização. E aí, essas investidas de Filipe II, né, isso eu estou fazendo uma tentativa bem rápida de explicar o processo, elas tiveram oposição, sobretudo de um pequeno grupo de nobres insatisfeitos, liderados por Guilherme de Orange. Tá? Eles se uniram, fizeram uma liga chamada Liga dos Grandes e tentaram convencer Filipe II a fazer uma reforma política interna, mas não nos moldes que Filipe II queria. E isso tudo acontecendo num ambiente de radicalismo religioso e que terminou acontecendo um confronto entre tropas do Império Habsburgo e tropas locais, tá, das províncias. E aí a meia-irmã de Filipe II, Margarida de Parma, como eu disse, Filipe II ele não vivia nos Países Baixos, ele tinha uma meia-irmã que ele deixou lá nos Países Baixos para tomar conta das províncias. Ela reprimiu e conseguiu pacificar os nobres inferiores, e ela exigiu que esses nobres prestassem juramento de fidelidade incondicional a Filipe II. Só que o Guilherme de Orange, que fazia parte dessa junta, ele não aderiu à revolta e tentou conter a violência, mas se recusou a prestar o juramento e fugiu dos Países Baixos, se refugiando numa área da Alemanha. E aí o Filipe II, como punição, já que os nobres não aceitaram obedecer incondicionalmente ao imperador, ele enviou um militar, Duque de Alba, uma figura que era conselheiro militar do Filipe II, um conjunto grande de soldados do exército espanhol, e Parma, vamos dizer assim, que ele abriu com muita violência e iniciou um confronto de maior proporção nessa região dos Países Baixos. Né? Primeiro porque Parma executou em Bruxelas dois aliados de Guilherme de Orange, parentes dele, os condes de Egmond e Horn. E essa execução, alguns historiadores falam que é o estopim do conflito, embora a Guerra dos 80 Anos ela não possa ter um fim fixado, porque ela vem exatamente dessa longa trajetória de conflitos. Ô, Bruno, e aí... Oi. Então, esse cenário, né, que é um tanto complexo, né, na verdade você tem os interesses do Império dos Habsburgos, e eu estou colocando aqui genericamente para todo mundo que está acompanhando, né, do grande Império Espanhol, ele vai dar, então, seria o grande ponto de partida para as guerras, que você fala da Guerra dos 80 Anos, que em uns aspectos se refere à Guerra de Independência das Províncias Unidas, né? Exatamente. E aí, no caso, isso seria uma forma de já explicar esse confronto entre as Províncias Unidas e a Espanha, já pensando nesse período de ocupação. Né? Isso, e já me encaminhando para falar da relação com Portugal e, portanto, também com o Brasil. Não é? Assim, quando a gente tem parte das províncias, né, essas províncias do norte e do sul, tem as províncias, né, a parte austral ela se manteve sob domínio Habsburgo, né, que são as chamadas províncias obedientes, Países Baixos do Sul ou Países Baixos espanhóis, e a parte nortenha, do setentrional, ela se federou e formou uma república, a República das Províncias Unidas, tá? E antes dessa rebelião toda dessas províncias, essas províncias elas mantinham um lucrativo comércio com Portugal, baseado, sobretudo, na obtenção de sal, né, de sal de Setúbal, né, em Portugal, vinho da Madeira, açúcar do Brasil, azeite e outros produtos coloniais, como as madeiras de tinta, né, e em troca eles ofereciam madeira para construção,
né, que eles obtinham no Báltico, ferro também obtido no Báltico, têxteis que eles trabalhavam, cereais também obtidos fora, armas e outras mercadorias do Mar do Norte, vamos dizer assim, generalizar. Tá? Eles produziam muito pouco, mas eles beneficiavam, né, e distribuíam. Essa é a grande questão aí dos Países Baixos. A gente chega também lá para falar um pouquinho. E só que o sal, por exemplo, era importantíssimo para a economia das províncias do Norte, porque ela servia para a indústria da pesca. E era uma mercadoria preferencial nas trocas no Báltico, onde os neerlandeses eles obtinham madeira, ferro e cereais. Então, assim, para a gente fazer uma observação de caráter geográfico, os Países Baixos eles tinham parcos recursos naturais, né, e eles se beneficiavam, mas eles beneficiavam e utilizavam da posição central deles. Se você for lá no Google e colocar Países Baixos, vocês vão observar que eles estão numa posição vantajosa em relação à Europa. Os Países Baixos são cortados pelo Rio Reno, o Rio Weser, e acima deles tem o Mar do Norte, tá? E eles conseguem essa posição para redistribuir mercadorias de diversas localidades do mundo, tá? E das regiões vizinhas. E aí, os Países Baixos eles vão conquistar uma posição praticamente de celeiro da Europa, distribuindo cereais que, inclusive, vão para a Península Ibérica. A Espanha comprava armamento, os portugueses também compravam armamento, compravam cereais, tá? E Portugal. E aí, como é que está Portugal nesse cenário? Porque Portugal também faz parte do Império Habsburgo. Seria necessário uma análise mais completa, mas a gente não tem muito tempo, também não pode se alongar muito aqui, mas a gente poderia se simplificar e dizer assim que Portugal teve uma crise sucessória em 1500, a crise dinástica, né, 1580, muito conhecida pelos brasileiros, né, e foi incorporado à monarquia hispânica, né, o caso da morte de Dom Sebastião no norte da África, e que abriu espaço para a sucessão de Filipe II. Filipe II, do Império Habsburgo, vira também o cabeça do rei de Portugal, Filipe I em Portugal, e virtualmente Portugal termina entrando na guerra dos Países Baixos por conta de sua vinculação com os Habsburgos. Então, ao entrar na guerra de independência, tá, os comerciantes dos Países Baixos, que obtinham mercadorias provenientes também do Brasil, eles passaram a sofrer sucessivos embargos ao comércio que estabeleciam com Portugal desde o século XVI. E isso constituía uma ameaça à economia e sobrevivência dessa nova república que estava brigando com um grande império. Então, para eles, era importante levar guerra à base econômica do Império Habsburgo e levar essa guerra para longe da fronteira europeia. Era uma alternativa para garantir produtos fundamentais para a manutenção da economia da República, exemplo do sal. E aí o Brasil termina virando o alvo, tá, preferencial por conta de problema, fragilidade defensiva, território gigantesco, mas também porque tinha extensas plantações de açúcar, madeira de tinta importante para o setor têxtil da República, né, e também porque geograficamente é uma região muito mais próxima da zona de extração da prata espanhola. Então, a conquista do Brasil ela está inserida no contexto da Guerra dos 80 anos nesse aspecto. Por isso que a gente tem que colocar a invasão dos neerlandeses ao Brasil dentro do contexto da Guerra dos 80 anos e também no contexto do processo de expansão colonial neerlandês. Né? Mas isso aí já é um outro assunto. Então, nesse cenário, nós temos uma ação que vai bem para além das atividades econômicas, especialmente o açúcar, né, produzido no Brasil. Quando a gente analisa, por exemplo, as instruções dos comandantes que ocuparam, né, Pernambuco em 1630, me parece um projeto amplo, né, de conquista do Atlântico, né, porque o objetivo não era só ocupar, por exemplo, o Nordeste, né, o Rio de Janeiro, a Bacia do Prata, né. E aí uma questão que eu acho bastante interessante, que eu gostaria que você falasse um pouco, é que como esse processo se deu, né, esse processo que é um cenário de guerra, que opõe as Províncias Unidas à Espanha, o Brasil como um território que fazia parte do Império Espanhol, né, como você explicou, já que o Portugal passou por essa crise de sucessão, mas esse processo se deu através de uma companhia que tem um caráter privado, não é? Então, eu acho esse aspecto bem interessante. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o caráter privado da companhia que atuou na conquista do Atlântico. Bom, vou tentar novamente ser sucinto para explicar o que é a Companhia das Índias Ocidentais, né?
né, que a gente fala, os holandeses invadiram o Brasil, os neerlandeses invadiram o Brasil através de uma companhia de comércio. Como eu tinha dito, eles foram dos últimos europeus a cruzar o Atlântico, né, em fins do século XVI. E no tempo da criação, vamos dizer, da Companhia das Índias Ocidentais, no tempo dela, de criação, que é de 1621, os neerlandeses já tinham experiência no ultramar consolidada, eles já tinham chegado à América do Norte, já tinham chegado à América Central e do Sul, já tinham andado aqui pela área que a gente chama do Norte da América do Sul, na Amazônia, no Ceará, tá? Já tinham chegado às Caraíbas, na costa ocidental africana, já estavam explorando o Oriente, tá? E eles faziam isso não através do exército da República das Províncias Unidas, mas eles faziam isso através de companhias privadas, tá? Que já atuavam na América do Norte, já atuavam na costa africana, já atuavam na América Central e também atuaram no começo do século XVII, passaram a atuar no começo do século XVII no Oriente. Então, eles obtinham sal da costa da Venezuela, nas ilhas caribenhas, desde pelo menos 1600. Negociantes de Amsterdã, das cidades de Amsterdã, na província da Holanda, de Roterdã, de Middelburgo, da província da Zelândia, eles enviavam navios para São Tomé e para o Brasil, onde obtinham açúcar. Então, só que com a guerra, né, contra a Espanha, o crescimento do comércio ampliava os riscos. Então, comerciantes e tripulantes neerlandeses muitas vezes eram presos ou mortos por atuarem em áreas portuguesas e espanholas. Então, ameaçados, esses negociantes particulares, eles viam na formação das companhias de comércio uma maneira de lidar com as violentas investidas de navios de guerra espanhóis e portugueses. Então, assim, as ideias de criação de uma companhia monopolística, tá, para cuidar de todo o comércio e navegação no Atlântico, elas são tão antigas quanto as primeiras investidas neerlandesas nessa região. Eles acreditavam que apenas uma organização comercial que pudesse dispor de navio e meios militares em número suficiente poderia criar um obstáculo ao poder ibérico. E o primeiro defensor da criação de uma companhia com monopólio do comércio, de todo o comércio nas Índias Ocidentais, era um camarada chamado Guilherme Husselings, que era um emigrado da Antuérpia, na área de Flandres, ou seja, da área dominada pelos espanhóis, né, que se estabeleceu na cidade de Middelburgo, na província da Zelândia, em 1591. Ele tinha contato com pessoas influentes na República, né, muitos deles calvinistas, que apoiavam a fundação da companhia, de uma companhia para as Índias Ocidentais. E não só apoiavam a criação dessa companhia como uma companhia para fazer o comércio, mas também como uma arma de luta contra a Espanha. E aí o plano formal de fundação dessa companhia, né, da Companhia das Índias Ocidentais, saiu apenas em 1606. Mas desde 1592, um ano após migrar da Antuérpia para Middelburgo, Husselings, ele já intercedia na província da Holanda, mas ele não tinha apoio político, tá? Primeiro porque existiam outras companhias que atuavam na região, inclusive as províncias da Holanda e da Zelândia, elas já davam incentivos fiscais a embarcações que navegavam para o Ocidente. Eles estavam isentos de pagamento de impostos. E faltava apoio porque se encarava isso assim como um empreendimento de alto risco. Você criar uma companhia privada para fazer guerra, né, fazer comércio, mas não pode fazer comércio sem fazer guerra. Era arriscado e podia pôr a perder qualquer tipo de negociação de paz entre a República, a nova República e os espanhóis. Então, mas fizeram uma comissão para investigar a viabilidade da formação da companhia de comércio no Ocidente. Se elaborou um relatório de 1606, tá, com um ato oficial para o estabelecimento de monopólio, que tomava por base o texto da Companhia das Índias Orientais, criada em 1602, que é, vamos dizer assim, a irmã mais velha da Companhia das Índias Ocidentais. Só que nesse plano, eles só se interessavam por navegação, não tinha nada relativo à colonização, que era uma vamos dizer assim, era dos elementos que Husselings considerava primordial para o sucesso do empreendimento. Obviamente, sabia-se que a Companhia das Índias Ocidentais ia ser usada como arma de guerra, como uma ferramenta de ataque às zonas produtoras de prata e açúcar, que eram os pilares da economia ibérica. Tá?
ela tinha largas competências jurídicas e militares nas áreas ocupadas, além do monopólio de comércio para a África e para a América. Mas ela enfrentou entraves. Como eu falei, tinha resistência política, existiam interesses locais no comércio de regiões como a África, em continentes como o africano e o americano, sobretudo comerciantes da Frísia Ocidental, que não desejavam se fundir na Companhia das Índias Ocidentais. E também havia pressão política interna, porque se imaginava que isso aí atrapalharia negociações de paz, o que de fato veio acontecer em 1609, quando a República e os Habsburgos assinam uma trégua, chamada Trégua dos 12 anos, né, que vai de 1609 a 1621, e que estabelece que os comerciantes neerlandeses eles só podem navegar em áreas fora do controle ibérico. Então, isso vai jogar água no chope daqueles que queriam criar uma companhia de comércio, né? Não impediu, obviamente, a entrada de negociantes neerlandeses e a negociação com produtos coloniais provenientes da Ibéria, das colônias da Península Ibérica, de Portugal e de Espanha, mas com o fim da trégua, em 1621, o partido que advogava a criação da companhia enquanto instrumento de guerra contra os espanhóis, conseguiu finalmente retomar o plano de 1606, e em junho de 1621, no mesmo ano do fim da trégua, os Estados Gerais, tá, da República das Províncias Unidas votam a favor da criação da Companhia das Índias Ocidentais e um monopólio aí com 45 artigos e monopólio de 24 anos desse território. Então, os planos de Ússelink foram preteridos, nada de colonização, vão prevalecer os interesses da província da Holanda, e aí se tem a criação oficial da Companhia das Índias Ocidentais, mas a atividade demorou um pouco, porque eles tiveram dificuldades para reunir capital, para operar a companhia efetivamente, para comprar embarcações, para levantar pessoal. Por exemplo, a Companhia das Índias Orientais, ela passou mais ou menos, em algumas semanas, ela conseguiu reunir um capital inicial de 6 milhões de florins, 6 milhões e meio, mais ou menos. A Companhia das Índias Ocidentais, ela enfrentava o ceticismo dos investidores. Isso porque a Companhia das Índias Orientais, ela não tinha, naquela época, saldado os capitais investidos após 20 anos, ao contrário do que apregoava a licença dada, porque assim, os Estados Gerais eles concedem a licença para a companhia exercer o monopólio. Ô, Bruno. O braço. Oi. Só uma, né, primeiro, né, boa noite pessoal do chat aí, tá o pessoal falando, né, cumprimentando, né, então também fique à vontade para fazer perguntas e na medida do possível a gente vai encaixar, já tem uma pergunta, acho que foi a Mariana que colocou, a gente vai trazer aqui para o debate, mas a questão é a seguinte, né, essa Companhia das Índias Ocidentais, eu acho que é importante a gente colocar para quem está assistindo, o quanto ela, eu acho interessante que para esse período ela vai ser uma companhia de capital aberto, né, que é uma concepção moderníssima para aquele período, a gente está falando do século XVII, uma companhia de ações que eram negociadas, mas era uma companhia de guerra, de pirataria, né, de atos de pirataria também, né, não sei se você pode explicar isso melhor, e que... Os espanhóis eram de pirataria, né, os espanhóis eram de pirataria, para eles não, eles estavam exercendo o direito dele. A guerra, né? Pois bem, então, existe esse discurso, né, mas também até a própria atuação, né, do ataque aos navios dos espanhóis que estavam conduzindo, né, prata, por exemplo, né, e dos militares que lutaram, né, para a companhia, que eram sujeitos mercenários, né, que depois a gente vai falar um pouco sobre ele, né. Então, só para a gente passar dessa questão da companhia, que você comentasse um pouco desse cenário, que eu realmente acho bem interessante, né, falar um pouco de pirataria, de guerra e de comércio para esse cenário. Deixa eu, assim... O que eu estava falando era que a Companhia das Índias Ocidentais enfrentava desconfiança e ceticismo de novos investidores, porque a Companhia das Índias Orientais não tinha saudado, né, os capitais investidos. E quando ela pagou em mercadoria. Então, o camarada botou grana na Companhia das Índias Orientais, recebeu uns sacos de pimenta, sacos de gengibre. Né? Então, e por ser vista exatamente como um instrumento de guerra, o pessoal podia calcular previamente riscos e perdas, né? E para isso, e como tinha essa resistência de investimentos, os Estados Gerais, e aí vem, né, novamente, a República ofereceu navios e pólvora de maneira
a diminuir a resistência de quem temia perder o investimento, que mostra esse meio que investimento público-privado, vamos dizer assim. E aí a companhia passou 8 meses para arrecadar 630 mil florins, tá? Entre os anos de 21 e 22, 621 e 622. Os Estados Gerais acelerou o processo quando deu o monopólio do comércio de sal para poder forçar investidores e foi buscar investidores fora dos Países Baixos, né? França, Gênova, Veneza, participaram do investimento na companhia, e a companhia conseguiu até 23, finalzinho de 23, reunir 7 milhões de capital, né, de florins, de capital, um pouco a mais do que a própria Companhia das Índias Orientais conseguiu, mas em um tempo mais dilatado. E aí investia não só, pequeno artesão investia na companhia, grande estadista, o cara contribuía com 100 florins, outro contribuía com 1.000 florins. E aí a companhia ela foi organizada, né? Ela tinha uma estrutura administrativa descentralizada, que remete muito à própria organização política da República das Províncias Unidas. Ela era dividida em 5 câmaras de comércio, na qual tinha a Câmara de Amsterdã, representando a província da Holanda, a Câmara da Zelândia, né, em Middelburg, representava as cidades de Middelburg, Vlissingen, Veira, Tholen, a Câmara do Mosa, a Câmara da Holanda do Norte e a cidade e território, tá? Então ela tinha essa estrutura fragmentada que, de certa forma, remete muito à própria estrutura das Províncias Unidas. E ela tinha um conselho, tá? A cada câmara dessa indicava um número de diretores que formavam o conselho diretivo executivo, que são chamados senhores 19. São esses caras aí que estão definindo efetivamente as políticas da companhia. Só que entre os 19 membros desse conselho tem um membro dos Estados Gerais, que mostra exatamente essa vinculação de república, mais câmaras de comércio, comerciantes, a república é um investimento, é uma coisa mista. Tá? E esses camaradas, eles achavam efetivamente que eles tinham o direito de fazer. Aliás, já tinha uma discussão anterior de Hugo Grossio, né, no âmbito do direito, né, que escreveu uma peça muito conhecida chamada O Mar Livre, na qual eles advogavam o seu direito. O mar não tinha propriedade para eles tinham o direito, assim, grosseiramente falando, de fazer comércio onde quer que eles quisessem. E no caso do contexto da Guerra dos 80 anos, eles iam tomar porque eles enxergavam uma possibilidade de arrefecer a guerra na Europa, atacando os domínios de portugueses e espanhóis. E aí eles vão, né, desenvolver, vamos dizer assim, um grande plano, né, o grande plano da Companhia das Índias Ocidentais, que vai ser exatamente tomar a capital do Brasil português, a capital do Estado do Brasil, que é Salvador. É aí que esses caras vêm pisar aqui através da Companhia das Índias Ocidentais, porque os holandeses, os neerlandeses, né, já tinham andado por aqui antes, inclusive já tinham invadido Salvador, tinha tido uma invasão gigantesca em Salvador, mas não pela Companhia das Índias Ocidentais, que ainda não tinha sido formada. Mas isso aí já é outro capítulo da formação da Companhia das Índias Ocidentais, mas é uma companhia que tem toda uma estrutura complexa, com um diretor responsável pelas linhas administrativas, de estabelecer política para as colônias que ocupavam. Não era a República quem se encarregara, a companhia ela tinha total liberdade para estabelecer tratados, para negociar com governantes locais. Cada câmara que constituía a companhia tinha contabilidade própria, mas tinha que prestar conta, obviamente, dos gastos e rendimentos. Eles tinham que ter controle da chegada dos produtos que chegavam, de retorno, né? Tinha gente responsável por reparo de embarcação, por recrutamento de gente, por comprar munição de boca, né? Alimentação, munição de guerra. Alguns diretores são remunerados. O objetivo é único, navegar, negociar e comercializar nas Índias Ocidentais e na África. É uma descrição, vamos dizer assim, pacífica, da imagem assim, parcial da companhia, mas não dá conta do desvio do objetivo que levou a companhia a se transformar efetivamente numa arma de luta contra a Espanha, né? Um desvio natural, né? Porque não tem como você atuar no Atlântico se você não fizer choque, né? Não brigar, não entrar em conflito. A percepção dos Estados Gerais, desde cedo, foram de dar apoio militar à Companhia das Índias Ocidentais. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo.
Mas, obviamente... Mas vai lá, diz aí. Eu estou mostrando aqui a imagem do Minor, né? A pintura do Minor, que expressa lá, né? Que representa a expulsão dessa primeira invasão da Bahia, né? Que acabou... Isso. Que acabou, né, trazendo um grande prejuízo, né? E aí a companhia ela se organiza e ela vai ser a responsável justamente pela invasão a Pernambuco, né? No caso, 5 anos após a expulsão da Bahia, né? E dessa vez de forma muito concreta, não é isso? Isso, exato. A companhia ela faz um empreendimento, ela consegue tomar Salvador com facilidade, mas a população se refugia no interior, monta uma resistência, consegue impedir a entrada dos holandeses no território. Os neerlandeses ficam praticamente em Salvador, né? Não é a Salvador atual, um trechinho pequeno da Salvador. Salvador é gigantesca. Não conseguem sair, é montado um sistema de guerra de guerrilha que impede a saída deles de Salvador. As tropas, um comandante de tropas morre, quem assume não tem capacidade de liderança. Isso é um grande problema quando você tem um líder que não tem capacidade de liderança. As tropas começam a sentir os efeitos do cerco prolongado, começam a se amotinar, e os espanhóis conseguem montar uma expedição gigantesca saindo de Portugal, né, com uma das maiores expedições que a Península Ibérica viu sair em direção à América, conseguem reconquistar Salvador. Então, a experiência holandesa ela é um amargo. Essa primeira experiência da Companhia das Índias Ocidentais é um amargo prejuízo para a Companhia das Índias Ocidentais, e eles só vão conseguir se recuperar um pouquinho depois, quando Piet Hein, um comandante naval, até hoje saudado como um herói nos Países Baixos, ou visto assim, a parte da construção da história, vamos dizer assim, da história oficial, né? Ele captura parte da frota anual da prata na Baía de Matanzas, em Cuba, e aí consegue recapitalizar a Companhia das Índias Ocidentais. Pelo contrário, ela tinha provavelmente quebrado, pagar os seus acionistas e montar uma nova expedição. Dessa vez, não vão escolher Salvador, vão escolher um outro alvo, o coração econômico da colônia, Pernambuco, né, a capitania de Pernambuco. E dessa vez eles vão ficar por mais tempo, né, vão chegar aqui em 1630 e aqui ficam até 1654. Essa invasão ela parece muito mais bem estruturada, né? Porque quando a gente analisa os documentos, por exemplo, os que foram publicados pelo professor José Antônio Gonçalves de Melo, que é um dos grandes historiadores de Pernambuco, né? Que escreveu O Tempo dos Flamengos, né? Para quem quer se interessar por estudar mais, né? Esse período mostra que eles recolheram uma série de informações de gente que já vivia aqui, inclusive, né? Da informação sobre cada engenho, da capacidade produtiva, de quantas pessoas tinham, né? Então, eu acho realmente muito impressionante como a companhia ela vem estruturada no sentido de ter um grande conjunto de informações para esse processo de invasão que acabou não sendo fácil, né? Afinal de contas, eles passaram um período que, embora a conquista tenha sido relativamente fácil, né, eu coloco desse modo, tiveram grandes oposições, mas até 37 eles enfrentaram um período de luta. Então foram 7 anos de guerra para conquistar, de fato, o território, né, por parte da companhia. Não diria que foi fácil. Eu diria que o que facilitou o processo foi o esgotamento financeiro dos espanhóis, que não tiveram a mesma capacidade de resposta de montar uma esquadra como fizeram em Salvador, porque os holandeses tiveram muitos problemas sérios para tomar Pernambuco. Tá? Eles tiveram uma dificuldade imensa nos primeiros anos. Até 32 eles estavam praticamente presos a uma área pequena, que era o Recife, né? Basicamente o Recife, uma ponta de terra em Itamaracá, onde construíram uma fortificação. Aí só em 33, com mudança da estratégia deles, que eles começaram, como eles tinham muitas embarcações e controle do mar, né, já que as frotas ibéricas estavam cambaleantes,
eles começaram a atacar pontos distantes do território, né, da capitania de Pernambuco, pontos em que a defesa estruturada, porque da mesma forma como aconteceu em Salvador, a resistência local foi interiorizada e ficou próxima do Recife, e os holandeses fossem para o interior. E esse dispositivo de guerrilha que impedia que os holandeses saíssem, ele funcionou muito bem por muitos anos. E aí os holandeses mudaram a estratégia, ao invés de ficar tentando sair e perdendo gente no processo e passando necessidade, porque eles precisavam de comida, não tinha, o território que eles ocupavam não era capaz de produzir alimentos. Um pequeno Recife, no século XVII, é uma tripa de terra. Eles precisavam de alimentos que vinham da Europa, 3 meses para chegar, mas não é só 3 meses, você tem que comprar o alimento, você tem que acondicionar, você tem que arrumar a embarcação para chegar aqui. Então, é tempo suficiente para a turma começar a passar fome. Passaram fome. E aí eles mudaram a estratégia. Ao invés de ficar tentando sair do Recife, como aconteceu em Salvador, eles começaram a usar o poder naval que eles tinham para atacar pontos distantes do Recife e forçar a resistência local a se desdobrar na defesa do território e também para trazer a população luso-brasileira, por assim dizer, a começar a negociar. E eles vão nessa toada, né, até pelo menos 34, quando os holandeses eles conseguem tomar a capitania da Paraíba. Eu digo tomar a capitania da Paraíba, tomar lá a parte da cidade de Frederica, né, que é onde está hoje mais ou menos João Pessoa. Eles conseguiram tomar aquela área ali, negociaram com os moradores da capitania da Paraíba, que estavam cansados da guerra, concederam a eles um livre-conduto, né, uma promessa de não molestar, e aí os moradores, cansados da guerra, prometeram se submeter ao domínio da companhia. Eles já tinham tomado um ano antes a fortificação dos Reis Magos, na capitania do Rio Grande, e eles começaram assim esse processo de tomar regiões distantes do Recife para fragmentar, né, fragmentar as defesas dos portugueses, mas também trazer a população para o domínio da companhia e atrapalhar as linhas de abastecimento de quem estava cercando o Recife, e montaram acampamento no Arraial do Bom Jesus, Arraial Velho, aqui em Casa Amarela, né, onde hoje está a Casa Amarela, né, e conseguiram com essa estratégia começar a atacar uma guerra de posição, né, de domínio de posições fortificadas. Depois conseguiram cercar o Arraial do Bom Jesus e finalmente dobrar o Arraial, né, houve a redição do Arraial, tomaram o Cabo de Santo Agostinho também, que era um porto. Hoje a gente pensa assim, poxa, mas eles se deslocavam muito, né, saía a alimentação do Cabo de Santo Agostinho e da Paraíba para abastecer o Arraial. Era isso mesmo, se andava bastante, se tinha que se fazer um esforço muito grande, e os holandeses começaram a atacar pontos-chave no território, e isso foi até 35. 5 anos de guerra, e a companhia estava amargando prejuízo o tempo inteiro, sem conseguir, porque eles vieram atrás do açúcar, né, e os engenhos foram destruídos nesse processo de conquista do território. E eles vão até Porto Calvo, já nas Alagoas, em 36, dão a recuada e ficam nessa pisada até mais ou menos 37, quando as coisas melhoram um pouco com a chegada de um novo governante, que é o Nassau, né? Sobre Maurício de Nassau, né, já temos até perguntas aqui, né, sobre... que na verdade, quando a gente estava pensando sobre isso, vamos falar sobre Nassau. O que eu gostaria de saber é o seguinte: como é que nós poderíamos pensar a presença do Maurício de Nassau aqui, né? Acho que a professora, depois eu vou ver quem foi que perguntou exatamente qual era a posição que ele exercia, mas nós tínhamos um território, né, de uma economia agroexportadora, claro, um território dominado pela coroa espanhola, escravocrata, né? E aí nós tínhamos um cenário da invasão de uma companhia privada ao território,
não é? E inclusive isso até para pensar um pouco desse imaginário que as pessoas têm, que eu sei que para os historiadores é uma coisa que a gente conversa muito, mas tem bastante gente aí que não é da história, né? Necessariamente isso, que é aquela coisa de que com esses holandeses aqui a coisa era um pouco melhor e tal. Então, e aí o que é que significou a presença do Maurício Nassau nesse cenário? Ou seja, território agroexportador, dominado pela coroa espanhola, escravocrata, dominado por uma companhia privada, né? E aí veio o Maurício Nassau. Nobre, né? Um nobre assumindo o governo da capitania, uma pessoa de linhagem nobre, com uma cabeça um pouco diferente, um mecenas, né? Realmente é complicado para explicar, né? Mas vamos pensar assim, os neerlandeses eles tiveram no Brasil uma experiência diferente de tudo que eles encontraram antes, em termos de experiência colonial. Uma coisa era negociar açúcar e outras mercadorias com os portugueses, né? E talvez deveriam ter se mantido nisso. Outra coisa era dar conta de produzir açúcar e lidar com uma instituição sem a qual os neerlandeses não tinham como tocar o plantio e a produção do ouro branco, que era o açúcar. E essa instituição é a escravidão. Tá? Eles nunca tiveram experiência com lidar com escravos, né? E para complicar, eles também enfrentavam o desafio de fazer a governança de uma população extremamente diversa, como você está colocando, né? De credos distintos. Aqui tinha católico, tinha judeu, tinha protestante que veio com a companhia, judeu também vieram com a companhia, outros eram criptojudeus, né? Mas também tinha as populações as populações indígenas e provenientes da África, né, de parte da África, parte ocidental e de outros territórios da África, com crenças distintas, maneiras distintas de ver o mundo, maneiras diferentes de fazer a guerra, de se alimentar, de se vestir, além do fruto, né, dos mestiços gerados nessas relações interétnicas. Era uma empreitada gigantesca para quem queria lucro rápido e tinha a pressão dos balancetes de uma companhia de comércio para dar conta, né? E aí, por isso que é importante falar do Nassau, até para entender um pouco mais essa complexidade. Eu acho que ele é uma figura muito complexa, mas eu acho que a gente foi privilegiado de ter alguém como ele aqui. Mas eu vou explicar isso por quê. Não estou defendendo Nassau nem nada desse tipo. Mas é porque ele patrocinou gente para documentar essa terra. E esses registros feitos sobre o patrocínio de Nassau são algo sem precedente naquele período na América. Por isso que eu disse que a gente foi privilegiado de ter alguém como esse na nossa história. Isso não significa que ele era bonzinho, tá? Nem que ele era santo, tá? Vamos lembrar que ele fazia esse registro, tá, como parte de um projeto pessoal. E também tinha um propósito político, que era contar a história e promover o seu governo. A história do seu governo e promover esse governo, tá? Só que ele tinha apreço, de fato, pela ciência. Ele foi escolhido para governar o Brasil em 1936. Ele nasceu em Dilemburgo, nos estados alemães. Não era neerlandês, não era das províncias. Né? Era filho do segundo casamento de João VII, de Nassau-Siegen, que, por sua vez, era filho de João VI, de Nassau-Dillenburg, que era irmão de Guilherme I, príncipe de Orange, que é aquele camarada que eu falei lá, que não quis se submeter a Filipe II. É um dos cabeças da formação da República das Províncias Unidas. Então ele tem uma conexão, né, de uma família importante nos Países Baixos, essa é a conexão dele. Né, o tio-avô dele, Guilherme I, ele foi apadrinhado do príncipe Maurits van Nassau, né, filho do príncipe de Orange, e teve uma carreira, Nassau, o brasileiro, como ele ficou conhecido, teve uma carreira militar no Exército da República, e usou essa carreira militar e essas relações pessoais, das conexões familiares, para catapultar a indicação dele ao comando de uma colônia da companhia na América. Mas ele pediu um valor elevado, ele manteve o salário dele de coronel do Exército da República, ele recebeu um novo salário, ele teve direito a botim. Ele foi um cara educado para as carreiras das armas, mas ele circulava na corte, na República das Províncias Unidas. E lá ele aprendeu os modos e os gostos da nobreza ali instalada. Ele cultivou amizade com homens de inteligência bastante reconhecida, como o príncipe de Orange, Frederic Hendrik, né, e o conselheiro dele, o humanista, poeta, diplomata, músico e dramaturgo, o Constantino Huygens. Então, assim, muitos dos gostos do Nassau são atribuídos a essas figuras, né, que colocaram esse jovem militar, né, que teve que crescer na carreira das armas,
em contato com figuras como o poeta Vondel, como o erudito Barlels, que posteriormente foi contratado pelo próprio Nassau para escrever a história do seu governo. Então, Nassau ele teve essa coisa do carreirismo na carreira militar e essa sensibilidade e interesse pelas ciências, tá? E ele era um cara perdulário também. Ele comprou um terreno ao lado do Parlamento da República das Províncias Unidas e começou a construir lá um palácio, conhecido posteriormente como Palácio do Açúcar, porque boa parte do dinheiro que financiou a construção desse palácio vem da investida dele aqui no Brasil. Então, só que o Nassau ele não vem aqui somente como governador, ele também aproveita para reunir, pagando do próprio bolso dele, um grupo de cientistas e pintores que teve uma missão de registrar a flora, a fauna e os grupos humanos da colônia que ele governaria. Tá? Não se sabe ao certo quantos vieram com essa finalidade. Alguns deles estão listados existe uma listinha que está no arquivo da Companhia das Índias Ocidentais, no Arquivo Nacional da Haia, que se coloca uma lista das pessoas que compartilhavam a mesa dele na pequena corte que ele tinha aqui no Brasil. E se sabe, por exemplo, de pessoas como o doutor em medicina Guilherme Piso e Georg Markgraf, que é um cara que tinha formação ampla nas áreas de medicina, matemática, cartografia, astronomia. O cara era múltiplo. Né? E 2 jovens pintores, ainda desconhecidos. Um deles era o Franz Post, um paisagista, tá? Formado na escola de Haarlem, e o outro pintor era o Albert Eckhout, um retratista. O Eckhout era desconhecido quando se juntou à comitiva do Nassau. Se sabe muito pouco dele, sabe que ele vinha da cidade de Groningen, né, na parte norte da República, tinha sido aluno de Jacob van Campen, que era conhecido também de Nassau, fazia parte era um arquiteto, um construtor conhecido, talvez tenha sido responsável por essa indicação. E a Eckhout, ele teve a tarefa de registrar os habitantes da colônia. As telas dele são muito conhecidas, né? Tiveram aqui no Brasil, hoje estão na Dinamarca, mas tiveram aqui, passaram um tempo no Instituto Richard Brenan, né? E compõem um quadro etnográfico de parte do Brasil do século XVII. São 8 composições de homens e mulheres negros, africanos, indígenas, tupinambás, tapuias, gente mestiça. E o outro pintor, também conhecido, né, e mais conhecido porque nós temos o Instituto Richard Brenan tem a maior coleção privada de pinturas de Franz Post. Né, é uma história mais conhecida, né, ele teve uma ampla produção no período que teve aqui no Brasil, e no retorno aos Países Baixos, ele era focado em pintura de paisagem, ele pintou 18 paisagens da colônia, pintou grupos humanos, vilas e fortificações da colônia. Ele pintou as áreas economicamente relevantes e supostamente dominadas e pacificadas do Brasil holandês. Eu falo isso porque Nassau teve vida muito dura aqui. Depois eu volto para falar um pouco disso. Tá? Mas esse camarada aí, o Post, ele representava uma tradição de pintura europeia, influenciada por modelos neerlandeses e flamengos, pintou motivos tropicais numa paisagem holandesa para representar a colônia, produziu imagens que, inclusive, depois que ele voltou para os Países Baixos, ele começou a vender imagens das Índias Ocidentais e do Brasil, genéricas até, às vezes, se inserindo no mercado de pinturas do exótico. Tá? E teve, claro, os cientistas Georg Markgraf e o Willem Piso, que tiveram carreiras que convergiram, escreveram a história médica das Índias Ocidentais. Então, teve muita gente interessante que veio para cá documentar a colônia e foi feito um pagamento do Nassau. Por isso que ele pagou também o Barlels para construir a história do governo dele, e isso, de certa forma, foi uma preocupação do Nassau de construir uma história sobre o seu governo. Isso foi tão forte que perpetuou, né, ao longo dos séculos, tanto que a gente conhece, quando fala do Brasil holandês, as pessoas remetem também a Nassau. Ele foi muito muito sábio de fazer isso, tá? Mas ele, militarmente falando, ele pegou um abacaxi, ele pegou uma colônia, ele teve um grande desafio, tá? Ele pegou a colônia num estado de guerra, ele chega em 37, no começo de 37, ele já vai diretamente fazer expedição militar para Porto Calvo, tá? E ele consegue empurrar os portugueses para além do Rio São Francisco, que vira a fronteira sul do Brasil holandês. Em 38, ele tenta conquistar Salvador e ele fracassa.
Isso é um peso na carreira militar dele, a relação dele com a Companhia das Índias Ocidentais nunca mais foi a mesma, por conta do fracasso, tá, em Salvador. Mas Nassau ele teve uma missão, que foi administrar conflitos de uma colônia com tantas figuras distintas, com etnias tão distintas. Ele teve a missão de restabelecer a economia açucareira, completamente arrasada com a guerra, e proteger o que iria ser reconstruído. Ele teve a missão de expandir a colônia, e ao mesmo tempo, porque os holandeses perceberam que eles precisavam também dominar os centros de tráfico de escravos, né, para poder tocar o negócio do açúcar. Sem escravos, não há Brasil. Não há Brasil açucareiro. Então, Nassau também está envolvido aí na conquista de São Jorge da Mina, de Angola. Ele também teve trato de escravos, o que, vamos dizer assim, mancha a sua reputação de humanista, e eu acho isso, na verdade, ele era um homem da época dele, todo mundo fazia isso. Os holandeses, por um momento, os neerlandeses, por um momento, fizeram considerações morais a respeito da escravidão, mas depois entraram de cabeça e viraram grandes traficantes de escravos. Tanto que, quando a Companhia das Índias Ocidentais vai falir, na década de 70 do século XVII, a segunda companhia, que é erguida, ela tinha como principal negócio o tráfico de escravos. Mas isso também já é outra história. Ô, Bruno, de fato, assim, nós temos um período muito rico, né? Inclusive a presença de artistas, de pesquisadores na corte de Nassau, né? Acaba, de fato, trazendo para nós, hoje, um elemento muito especial, que são essa série de registros, de estudos, né, que nos permitem estudar, conhecer um pouco mais. Então, convido, inclusive, a quem está assistindo, né, de fazer pesquisas sobre as obras do Franz Post, do Albert Eckalt, do Zacarias Wagner, que eu acho interessantíssimo, que era um soldado, um retratista, veio para cá como soldado, mas era um retratista, e fez umas obras tão interessantes também. Mas aí eu quero mudar um pouco aliás, em parte, né, do que nós estamos discutindo, justamente para pensar a relação dos holandeses com os indígenas. Né? Então, nós temos aqui a obra do Albert Eckalt, né, que eu acho fabulosa, né, a dança dos tapuis, que seriam os índios Tarariú, lá do Rio Grande do Norte. Né, genericamente Rio Grande, né? Isso. E como se deu essa relação, perdão, mudei aqui, né? Como se deu essa relação da companhia com os indígenas, né? E aí, já como a hora está avançada, já falar um pouco também sobre esses soldados, né? Você escreveu o Gente de Guerra, né? Esse é o seu livro, já estou mostrando aqui para as pessoas, né? Que foi o seu estudo justamente sobre... Infelizmente não estou vendo. Não está vendo, né? Mas eu estou mostrando aqui, pessoal. Isso aqui é o Gente de Guerra, né? Que é o seu livro, no qual você, né, aborda justamente esses soldados que vieram para cá, né? E eu queria também que você falasse sobre quem eram esses soldados que vieram para cá e as outras pessoas que também estavam aqui no território. Bom, enfim, para a gente poder já encaminhar para o fim do nossa conversa. Bom, primeiro os indígenas, né? Se a gente for olhar lá o monopólio e as regras gerais de estabelecimento da companhia no Brasil, tem lá uma observação sobre a necessidade e a permissão para estabelecer acordos diplomáticos com as populações locais. Isso é o primeiro indicativo de uma política indigenista, vamos dizer assim, para as populações do Brasil. Né? Eu digo as populações indígenas do Brasil. Os neerlandeses, eles sabiam, tá, que eles não poderiam dominar esse território contando somente com as tropas deles. Tá? Eles precisavam estabelecer algum tipo de aliança com as populações locais. Ainda mais porque eles não tinham plano de colonização. Então, a defesa do interior só era possível com a ajuda de aliados indígenas. Então, temos aí um princípio de estabelecimento de aliança com populações. Os holandeses vão entrar em contato com populações indígenas já da época da invasão a Salvador. Tá? Inclusive, uma frota que chegou atrasada para livrar Salvador, para aliviar o cerco a Salvador
chegou lá, os espanhóis já tinham os portugueses e espanhóis já tinham reconquistado Salvador. Eles vão voltar para o norte, né? Vão dar meia volta e vão precisar fazer uma parada no Nordeste do Brasil, vão parar na capitania da Paraíba. E lá nessa parada eles vão encontrar alguns indígenas, né? Indígenas potiguar, né? E os potiguar são povos que já vinham lutando com os portugueses desde o começo do século XVI, tinham entrado em combates pesadíssimos contra os portugueses e enxergaram nessa parada aí, essa parada técnica de aguada para enterrar os mortos que os holandeses fizeram, na possibilidade de conversar com os holandeses, saber o que é que eles estavam fazendo aqui e estabelecer um princípio de aliança. E ali os holandeses começaram a negociar com grupos de indígenas e um grupo muito pequeno de índios foi embora do Brasil junto com a frota da Companhia das Índias Ocidentais. E os portugueses, obviamente, caíram de pau nesses indígenas que ficaram, nesses grupos de indígenas potiguar, né? Não é um termo muito apropriado para dizer, mas atacaram eles ferozmente, né? Os indígenas da região, conhecida como Baía da traição dos indígenas. E esses índios que foram embora, né? Um deles, muito conhecido, chamado Antônio Paraupaba, também tinha o pai dele também foi, Pedro Poti, tem vários outros indígenas que acabaram indo para os Países Baixos, né, e começaram a atuar, primeiro que foram convertidos ao calvinismo, aprenderam a ler e escrever a língua neerlandesa, e começaram a atuar como intérpretes da Companhia das Índias Ocidentais, e esses indígenas voltariam ao Brasil, tá, em 1630, em datas posteriores, alguns ficam mais tempo por lá, com a importante posição de intermediários entre os indígenas e os indígenas e os neerlandeses, para facilitar o estabelecimento de alianças. Esses indígenas, eles tinham os planos deles de se livrar dos portugueses, os antigos inimigos deles, que tinham atacado, aldeado, né, massacrado os indígenas no século XVI. Então, a gente precisa, né, lembrar dessa relação dos indígenas com a Companhia das Índias Ocidentais dentro desse contexto de guerras anteriores à presença dos holandeses no Brasil. Ô, Bruno, então, desculpa só interromper, mas é justamente porque, assim, para dimensionar isso, né, a gente tem as pessoas que estão acompanhando, e aí eu já repasso para você, elogiando bastante, né, as considerações que você colocou aí, as questões que você está colocando, mas, assim, nós temos aí no cenário das primeiras décadas do século XVI, você tem índios como o Antônio Paraupaba, né, que vai para as Províncias Unidas, que aprende a ler, escrever em holandês, digamos assim. Em holandês. Né? E se converte ao calvinismo, e aí quando ele retorna para cá, junto com a companhia, nesse cenário da invasão, você tem os sujeitos indígenas não colocados ali como sujeitos que estavam auxiliando a companhia, né, nesse cenário, mas que estão sujeitos da história, né, que eles estão escolhendo o lado, e tem os seus próprios projetos em relação aos territórios que eles já estavam. Né? Eu acho que esse é um cenário que, inclusive, acho que a gente precisa conhecer mais. No ensino médio não se fala muito sobre Nova Nassau. Fala mais do Felipe Camarão, que é o indígena que luta do lado dos portugueses, né? Sim. E que, inclusive, que também tinha projetos próprios, né? Sim. Também tinha projetos, né? Inclusive há debates entre eles, né, em relação, seja dos indígenas, eles lutando ao lado dos portugueses. Pedro Poti, que era primo dele, e Felipe Camarão, eles ficam trocando carta, né, tentando um convencer o outro a mudar de lado, mas por trás ali também tem um projeto deles de autonomia, de se livrar dos seus inimigos portugueses, lidando com o cenário de disputa entre os europeus, né, no Brasil. Exato. E conhecendo o cenário de disputa europeia. As cartas mostram muito claramente que eles sabiam muito bem o território em que eles estão pisando, com quem eles estão lidando, conhecimento da história europeia e se posicionando, o que nos mostra uma faceta interessantíssima da história das populações indígenas. Para você ver o quão rico é o período de invasão holandesa em termos de produção
de documentação que a gente consegue também ter a produção dos indígenas, consegue encontrar cartas de indígenas, representações dessas populações e consegue falar de planos próprios. Tá? Lembrando que a Companhia das Índias Ocidentais, logo no começo da ocupação, ela recebeu indígenas tapuias do sertão, tapuia é um termo genérico, né, para os índios do sertão, que foram procurar a Companhia das Índias Ocidentais também para fazer alianças. Né? E esses indígenas eles foram fundamentais para a Companhia das Índias Ocidentais manter o interior. Tanto que, depois que os holandeses foram perdendo espaço no território, os poucos territórios que eles ainda tinham certa autonomia e certa possibilidade de circular estavam exatamente nas capitanias da Paraíba e do Rio Grande, que eram territórios onde essas populações indígenas eram muito fortes e que os portugueses não tinham força militar para forçar os holandeses a capitularem de lá, né? O que mostra que a gente precisa muito estudar um pouco mais das relações dessas populações indígenas com a Companhia das Índias Ocidentais. Ô, Bruno, da perspectiva deles, né? Eu havia mostrado Gente de Guerra, né, que foi o livro que você escreveu. Sim. Aí eu vou mostrar aqui para o pessoal também a Viagem ao Brasil, né? Enfim, está aqui, que foi um diário de um soldado, né? Um soldado dinamarquês que lutou aqui pela companhia, né? E inclusive nos anos difíceis, que pós o retorno de Maurício Nassau, já no momento de retorno das guerras, já para a expulsão da companhia daqui de Pernambuco e do Nordeste como um todo, não é? E aí, já voltando àquela questão que eu coloquei aqui, né? Era um soldado dinamarquês que tem uma trajetória interessantíssima, né? Convido vocês a lerem também. Eu estava falando da necessidade de estudar a história dos indígenas, né? E porque é um dos temas que estão aí abertos, né? Quando eu pensei em escrever Gente de Guerra, na verdade é fruto da minha tese de doutoramento, eu também enxergava que existia muito pouco sobre quem eram esses, entre aspas, neerlandeses que vieram, que foram recrutados pela Companhia das Índias Ocidentais para atuar aqui no Brasil. Sabia muito pouco. O José Antônio Gonçalves já tinha dado umas dicas, né, de quem eram, né, mas eram informações muito dispersas, muito fragmentadas, gente de tudo que é lugar da Europa. Né, os autores holandeses também seguiam o mesmo caminho. Na verdade, até diziam, não é possível escrever sobre a história desses indivíduos porque a documentação está muito espalhada, está muito fragmentada, é impossível saber bem. É um cara que veio do reino da Dinamarca, que foi recrutado... Porque, assim, a gente não falou, mas os Países Baixos, ao contrário de várias outras regiões da Europa, tinha uma certa estabilidade econômica e era muito rica. Então, ela servia de atração, um lugar de atração para se obter trabalho. Então, muita gente ia para os Países Baixos à procura de ocupação. E os maiores empregadores desse período, um dos maiores, eram as companhias de comércio. Então, aqui e acolá, o cara que ia buscar emprego nos Países Baixos, ele acabava sendo recrutado pela Companhia das Índias Ocidentais. E aí, o que eu consegui fazer nesse trabalho foi reunir informação detalhada de quem são essas pessoas, de quem eram antes de chegar a serem recrutados pela Companhia das Índias Ocidentais, até mesmo o local, origem geográfica, origem social. Eu consegui reunir aí informações mais precisas de quem são esses indivíduos. Né? E aí a gente chega até a fazer a proporção percentual que parte dos recrutados da Companhia das Índias Ocidentais não são neerlandeses, mas são europeus de outras localidades. São mais ou menos de 60% a 70% dos recrutados da Companhia das Índias Ocidentais não são das Províncias Unidas. É gente recrutado fora. Tá? Sobretudo gente dos chamados estados alemães, né? São um território vastíssimo, maior grupo de não neerlandeses, né, que integravam a Companhia das Índias Ocidentais, gente das áreas que a gente chama hoje de Escandinávia, da Inglaterra, da Irlanda, da Escócia, da França, dos Países Baixos espanhóis, né, ou seja, de Flandres. Então tem gente de tudo que é lugar
Europa, sobretudo setentrional, né, que atendia, vamos dizer assim, ia buscar emprego e acabava vindo bater aqui no Brasil, né, num golpe de... Alguns que tinham sorte e escapavam, né, outros tinham, para nossa sorte, deixaram registros da sua presença aqui. Esse foi o caso extraordinário contado no livro Viagem ao Brasil, que traz o diário manuscrito, né, na verdade a transcrição e tradução do diário manuscrito de Peter Hansen Heistrup, que veio do Reino da Dinamarca, recrutado para o Brasil. Foi um trabalho pesado, né, de tradução, não é um trabalho fácil. A tradução principal é feita pelo professor emérito da Universidade de Leiden, o Benjamin Tensma, e eu, junto com Lúcia Xavier, doutora em História também pela Universidade de Leiden, a gente fez um trabalho, né, com apresentação da história da vida do Peter Hansen, uma introdução sobre os Países Baixos, sobre a Europa, mais ou menos naquele período, e a tradução do diário com notas, informações, índices onomástico, toponímico, um baita trabalho, né, deu muito trabalho para fazer, mas que trouxe um diário inédito, de um cara que conta, aliás, é um relato muito cru, e que conta uma fase de muita violência Brasil holandês, que é exatamente, ele chega, como você já tinha colocado, em 1644, Nassau já tinha ido embora, ele chega praticamente no olho do furacão, porque em 45 vai estourar a rebelião dos portugueses, e ele vai passar por muita privação. O camarada, ele lutou na Batalha das Tabocas, lutou na Batalha de Casa Forte, ele lutou na primeira Batalha dos Guararapes, e ele acompanhou passo a passo o processo de saída dos holandeses na capitania do Rio Grande. Inclusive, ele registrou no diário dele Antônio Paraupaba, voltando para os Países Baixos em 1654, em uma das embarcações que deixa o Rio Grande, para fazer uma representação nos Países Baixos pedindo auxílio para os holandeses retomarem o Brasil e ajudarem eles, indígenas, fiéis aliados dos neerlandeses. É uma história para você ver do quão interessante é o diário do Peter Hansen. De fato, tem um período muito rico, né, na documentação e realmente esse material... Eu voltei à leitura, né, por conta dessa conversa essa semana e realmente estava me surpreendendo, né, com os relatos do Peter Hansen. Olha só, Bruno, já para a gente, né, finalizar a nossa conversa, você falou da Batalha dos Guararapes, né? Então, a Batalha dos Guararapes, quem é daqui de Pernambuco, né, tem gente de fora acompanhando aí, passa ali em Jaboatão dos Guararapes, na cidade de Jaboatão, e tem lá a placa, né? Aqui nasceu o Brasil. O próprio exército brasileiro tem como marco, né, a primeira Batalha dos Guararapes de 1648. E aí eu queria que você falasse um pouco, né, sobre esse imaginário que se construiu a partir da Batalha dos Guararapes. Eu mesmo estudei, eu lembro que no ensino médio eu estudei com um livro do Gilberto Cotrim, e que ele tem uma citação que eu realmente não consigo me recordar de quem foi, mas ela dizia assim, que a Batalha dos Guararapes e muito mais, a restauração pernambucana, né, de expulsão da companhia, foi um momento que se organizou uma verdadeira solda social, porque estava lá, né, tipo, o Henrique Dias, os negros, né, o Felipe Camarão, dos indígenas, aí você tem lá o Vieira, o Vidal de Negreiros, representando os lusos brasileiros, ou seja, negro, branco, indígena, juntos para expulsar o invasor, né? Então a gente tem esse discurso, né? Então, para finalizar, a gente queria falar um pouco sobre essa Batalha dos Guararapes e esse imaginário que se formou. Olha, a primeira coisa que eu costumo dizer, porque todo 19 de abril é recorrente as postagens institucionais do Exército, rememorando a primeira Batalha dos Guararapes. A primeira coisa que eu costumo dizer, para quem me pergunta, é que não existia nação ou pátria no Brasil do século XVII, porque a gente tinha que era colônia de Portugal, né, e também não tinha esse orgulho de ser pernambucano, brasileiro. Isso é anacrônico, né? São sentimentos de pertencimento muito posteriores, tá? Como também a gente não pode falar de comunhão entre raças numa sociedade escravista, né? Mas essas são representações, né, que, na verdade, são construções de uma história institucional, tá? História institucional, mito fundacional,
tá? Ela não tem apego aos fatos históricos e reelabora os fatos escolhendo uma data simbólica. O que é que Guararapes, para o Exército, é uma data simbólica. Tá? Ela não tem um apego ao fato histórico, como a gente encara quanto historiador. Mas é uma história, um mito fundacional, né? É uma história institucional. A instituição escolheu simbolicamente a data para falar disso, para falar do surgimento do Exército, para falar da comunhão. E a gente sabe que, historicamente, a gente compreende, enquanto historiador, porque a gente entende os mitos fundacionais e a escolha de datas simbólicas. Inclusive, é muito bem operado pelas elites, né, as elites locais, né, que por participar da guerra e vai dizer, olha, nós expulsamos com nosso sangue. Já é outro debate. Já é outro debate. Frente, né? Essa questão da pernambucanidade, né, e por aí. Isso já é bem posterior, porque essa presença e essa participação na luta contra os holandeses, ela é instrumentalizada. Isso está bem discutido, magistralmente discutido por Evaldo Cabral em Rubro Velho. Né? Mas, enquanto historiador, se você me perguntar o que é que representa Guararapes, em termos históricos, eu vou dizer que é um marco da derrocada da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil. É a tentativa, um momento em que as tropas locais elas vão conseguir infligir uma derrota flagrosa ao exército da Companhia das Índias Ocidentais. Mas a gente tem que, obviamente, entender que as instituições nem sempre elas vão ter o mesmo parâmetro de construção de suas narrativas. Tá? E vão criar uma história institucional, um mito fundacional, uma data simbólica. Historicamente, para mim, enquanto historiador que trabalha com história militar também, né, para mim, Guararapes é uma batalha que está num processo de, vamos dizer assim, ali que os holandeses começam a descer a ladeira para ir embora do Brasil. Ô, Bruno, só para o professor Breno... Eles ficam brigando, né? Sim, nós tivemos algumas perguntas aqui no chat e elas foram respondidas, né? Eu tenho observado. Aí só para a gente, né, eu tenho anunciado já ao fim, Breno falou sobre o papel indígena na restauração, né, que falasse um pouco, né, rapidamente sobre esse papel indígena na restauração. A professora foi a Helena, falou sobre essa questão da relação entre grupos religiosos diferentes, né. Eu acho que a gente tem aí o próprio exército da companhia, né, de gente de vários lugares da Europa e diante de um território predominante católico, né, multiétnico e dentro de um território indígena, luso-brasileiro, católico, né. Então a gente tem realmente um cenário muito complexo que daria para uma conversa de mais umas 3. Cada tópico desse aí é uma live, né? Isso mesmo. É uma live, né? Cada tópico desse é uma live. Mas, assim, do lado português, tem os indígenas também são importantes do exército do lado português. Tá? Aliás, para voltar a falar do Guararapes, de certa forma respondendo o que o professor Breno está colocando, do lado holandês também tinham indígenas. Geralmente se omite isso. Em Guararapes, tá? Indígenas a gente já sabia. Mas em Guararapes. Tá? Como também do lado português, tinha um contingente de desertores do exército da Companhia das Índias Ocidentais. Então essa amálgama aí que o exército institucionalmente coloca, ela é uma amálgama também de desertores. Tá? De gente que está lutando contra a companhia por N fatores, né? As condições de vida no Brasil eram duríssimas na época do cerco, mas, de fato, os indígenas, eles eram um elemento militar importantíssimo para os portugueses também. Isso, desde o século XVI, isso vai diante, você vai entrar no século XVIII com os indígenas enquanto elementos essenciais na defesa do território. Aqui em Pernambuco, a capitania de Pernambuco, os indígenas têm um terço de indígenas até o começo do século XVIII. Depois vão ser desmanchados. O terço dos Camarões, né, que são indígenas que escolheram o lado português para lutar, com seus interesses, claro. Tá? Então, assim, é um cenário de uma complexidade gigantesca. Esses índios, até nas guerras liberais do século XIX, os indígenas estão ali oferecendo seus serviços e escolhendo o seu lado no processo. Então,
a gente tem pano para muita história. Claro que aqui é só um pedacinho, né, que a gente está tentando. Isso. A professora Helena colocou, a gente falou da complexidade política das Províncias Unidas, mas também vamos lembrar que nesse cenário político, né, fragmentado, também temos uma complexidade em termos de religião. Nem todo mundo era protestante nos Países Baixos, na verdade, um terço da população era protestante, tinha um terço de católico e tinha um terço de outros credos, incluindo aí judeus, protestantismos de sectos menores, tá? Então a gente tem uma diversidade, né? Até alguns anos atrás, muitos anos atrás, na verdade, foi encontrado numa escavação arqueológica lá em Olinda, uma igreja que foi incendiada pelos holandeses em 31, perdão, e que tinha uma informação lá riscada em carvão, em que o camarada estava dizendo que tinha sido um pecado queimar a igreja. Provavelmente era um católico do exército da Companhia das Índias Ocidentais. Existiam muitos franceses católicos que faziam parte do exército da Companhia das Índias Ocidentais e às vezes desertavam por conta da sua consciência. Tá? Então é um período muito fantástico, muito pano para a manga para a gente trabalhar. Ok, Bruno. Enfim, para agora sim finalizarmos, né? Alguma indicação para quem está aqui acompanhando, né, que poderia ler e, enfim, conhecer um pouco mais de profundidade essas questões que a gente está discutindo aqui, só umas obras. Bom, muita coisa a gente pode encontrar na internet sobre Brasil holandês. Se você escrever Brasil holandês, você vai encontrar muito artigo, tá? Mas eu gosto de indicar livros também, tá? Que você consiga comprar no mercado editorial atual, tá? Leituras obrigatórias são, por exemplo, de historiadores como Evaldo Cabral de Mello. Tá? Tem um livro Brasil Holandês, é o livro mais acessível, da Penguin Books, é um livrinho que tem toda a história do Brasil holandês e ele escreve usando fonte constantemente, citando trechos das fontes. É meio que um livro história viva, assim, por assim dizer, que é um livrinho que é muito, muito bacana para você comprar, é barato, tá? Você consegue encontrar em qualquer livraria pela internet. Hoje, né, ninguém está saindo de casa, pede pela internet. Mas tem outros clássicos do Evaldo que são para quem quiser se aprofundar. O Brasil Holandês é um livro que eu acho que todo mundo que tem interesse no Brasil, quer saber um pouquinho mais do Brasil Holandês, deveria adquirir, tá? Mas para quem quer se aprofundar, eu recomendaria, por aí é opção pessoal, tá? Olinda Restaurada, Rubro Veio, o Negócio do Brasil. Ainda tem Nassau, né? Uma biografiazinha que ele escreveu do Nassau. Biografia bem interessante. Tem outro clássico, esse também é obrigatório, né? É um livro de 1947, da primeira edição, né? Mas ainda assim é um livro muito importante, que é Tempo dos Flamengos, do José Antônio Gonçalves de Mello, que você já citou. Eu acho que todo mundo que começou a trabalhar Brasil holandês se inspirou e começou os primeiros passos depois de ler Tempo dos Flamengos. Eu mesmo, depois de ler o Tempo dos Flamengos, eu decidi que ia trabalhar o período. Tá? Esse também está disponível no mercado. Estou citando coisas que estão disponíveis, porque também, se citar alguma coisa que não vai ser possível conseguir, chato, né? Tem os livros do professor Weinfels, lá emérito da Federal Fluminense, Jerusalém Colonial e Traição. Para quem gosta de ler os relatos da época, de gente que teve aqui no Brasil, tem o Viagem ao Brasil, né, que você citou, Peter Hansen Haastrup. Ele está disponível a versão digital, a versão impressa já esgotou. Tem a história do Brasil sobre o governo de Nassau, de Gaspar Barléu, que foi o camarada, um erudito, foi contratado por Nassau para escrever a história do governo dele. É um livro que foi lançado recentemente pela Companhia Editora de Pernambuco, né, fonte, né, uma nova tradução. O Gente de Guerra, ele está esgotado, né, mas quem tiver interesse pode procurar minha tese na internet, só escrever lá, Bruno Miranda, Gente de Guerra, vai abrir um link lá da Universidade de Leiden, pode baixar, está escrito em português, é fácil conseguir, mas é como eu disse, bota lá, Brasil holandês, e aí vai aparecer um bocado de coisa, tem muito livro, tem muita produção dos programas de pós-graduação do Brasil inteiro, tem muito livro aí também de autores como Charles Boxer, Hermann Wetting, você pode talvez conseguir na internet ou no sebo, tem muita coisa. Esse é um período também, eu escolhi porque eu sei da fartura em termos de historiografia
e de documentação. Então, tem muita coisa para quem está interessado. Tá? Não vai passar por problema, vai ter a possibilidade de ler e não cair nas histórias falseadas que são produzidas por aí. Né? Que é o importante, né? Tem que ler quem faz um bom trabalho. Bom, Bruno, eu gostaria de agradecer bastante, né, a sua participação. Né? Enfim, eu sei que não é fácil, né, sintetizar tanta coisa de um período, né, extremamente rico, né, para trazer aqui para esse cenário nosso, esse contexto, né, de uma live. Acho que também, inclusive, muita coisa nova para a gente estar discutindo história nesse formato aqui, mas acho que a gente tem tentado. Então, muito obrigado pela sua participação. Acho que quem assistiu, né, achou fantástico pela riqueza, né, do debate. Eu queria agradecer pelo convite. Quem estiver interessado, pode me procurar, tentar atender na medida do possível. Né? O vídeo vai ficar aí no canal, né, Henrique? Vai sim. Pronto, então já tem um ponto de partida. Eu espero que essa fala ela sirva de incentivo para quem quer trabalhar o período. Tá? Um período que vale muito a pena. Vai exigir um esforço grande, porque você está manipulando a quantidade de informação muito grande. Mas eu espero que eu fico muito feliz de receber o convite para falar e espero que o seu canal consiga aí trazer mais discussões de períodos distintos aí que a gente precisa trazer a academia e a sala de aula para fora da sala de aula, né? Acho que isso é uma iniciativa que, mais uma vez, eu preciso parabenizar. Boa noite e até a próxima, né? Isso aí, Bruno. Gente, então eu né, já deixo aqui o convite para o programa da próxima terça-feira. Na próxima terça-feira, nós vamos estar com a professora Isabel Guilhem, da Universidade Federal de Pernambuco. Nós vamos estar discutindo o Brasil republicano, né, os primeiros anos da República no Brasil, trazendo, inclusive, um debate muito atual de tudo que tem acontecido na nossa, né, com ações antidemocráticas, né, e todo esse debate que está acontecendo na atualidade. Então, vamos trazer isso aqui para o nosso programa e na próxima terça-feira estaremos juntos. Então, muito obrigado a quem nos acompanhou hoje, quem participou aí do chat, né? E aí o vídeo vai ficar disponível para quem quiser assistir depois. Então, obrigado, boa noite a todos e todas.